Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 23, seguindo com a exposição do Evangelho de Mateus. Mateus 23, permitindo Deus hoje, nós vamos do verso 37 até o verso 39, encerrando assim o capítulo 23, que abre, sem sombra de dúvidas, um dos textos mais complexos a respeito dos últimos tempos, que é Mateus 24. Então, todo o contexto que vai nos levar a Mateus 24, com a doutrina dos últimos dias, se encontra aqui em Mateus 23, e especialmente versos 37 a 39. Verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Só até aí. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, queremos pedir que o Senhor nos dê um coração completamente cativo, Senhor Deus, às Tuas palavras agora. Para que entendamos que o alerta, o lamento que foi dado a Jerusalém também pode ser aplicado a nós, se não ouvirmos a Tua voz, ó Deus. E ainda que tenhamos muitas preocupações nessa vida, e que talvez essa semana que se inicia hoje seja repleta de desafios para o Teu povo, e os Teus filhos já estejam aqui, Senhor Deus, ansiosos sobre como vai ser essa semana. De que adianta entrar na semana preocupado com esse mundo, se não soubermos para onde estamos indo? De que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Então, ó Deus, nós não queremos perder a nossa alma. Nós não tememos mais aquele que pode fazer mal ao nosso corpo, mas tememos sim aquele que pode lançar não só o nosso corpo, mas a nossa alma no inferno. Então, cativa completamente a mente do Teu povo agora essa palavra, porque é a Tua palavra. E levanta, Senhor Deus, com poder o pregador, para que escondido, Senhor Deus, na cruz do Calvário, ele anuncie o Teu Filho, e que seja poder para salvar os eleitos, orientar os crentes, e para que os ímpios cada vez mais sejam condenados para a tua glória. Pedimos isso em nome do Teu Filho amado. Amém. Você já experimentou fazer o bem a alguém, se esforçar, se dedicar, investir tempo, recurso, investir tudo que você tem para ajudar uma pessoa, e ao final receber o mal como pago? Você já provou do triste e amargo sabor da decepção, quando você dedicou parte de sua vida a uma pessoa
quando você investiu tudo o que tinha, quando você até mesmo entregou sua confiança a uma pessoa, e aquela pessoa, ela se demonstra ao final, ao invés de ser um amigo, um inimigo. Alguém que por certo tempo conviveu na sua casa, alguém que esteve debaixo da sua guarida, que foi acalentado por você, em determinado momento da vida, se virou contra você. Isso é pagar o mal, pagar o bem com o mal. O Senhor Jesus Cristo, quando chega no final de Mateus 23, depois de um longo discurso e debate durante o capítulo 22 com os escribas e fariseus, desmontando cada uma das tentativas daqueles homens ímpios de incriminar o Senhor. O capítulo 23, ele começa, com o castigo sendo anunciado. A sentença do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós. E esses ais, essas maldições, veja só, uma maldição não foi pronunciada, por alguém de uma religião estranha, esotérica. Não, a maldição pronunciada pela boca do Senhor Jesus Cristo contra os ímpios. Eles não ouviram a voz do Senhor. E a questão não é simplesmente rejeitar uma única pregação, é rejeitar uma vida inteira de dedicação, rejeitar uma história, rejeitar aquilo que o Senhor Deus fez, não só para aquela geração de escribas e fariseus, mas para muitas gerações atrás. O Senhor chegou a dizer no capítulo 23, veja, verso 32, enchei-vos vós, pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Veja, enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. A conexão que esses homens tinham. Veja, a maldade dos escribas e fariseus do primeiro século estava conectada com os de outros séculos atrás. O que foi que Deus fez por Israel? Deus libertou esse povo do primeiro cativeiro no Egito. Deus deu uma terra. O que foi que o povo fez na terra? Se rebelou. Se pensarmos até mesmo antes disso, no deserto o povo se rebela. Quem dera estivéssemos no Egito, onde tínhamos carne a fartar. É o mesmo espírito dos fariseus, que pagam o bem com o mal, que no meio do caminho se revoltam contra aqueles que lhe faz o bem. Então vem o segundo exílio. Eles são lançados na Babilônia. A Síria destrói parte de Israel, os babilônicos levam outra parte, e o povo passa ali 70 anos no cativeiro. Eles oram, eles clamam, e Deus mais uma vez os perdoa. O que é que Deus dá a Israel? Profetas, sábios, escribas. O que é isso? O que significa dar esses ofícios para o povo? Benefício para o povo, cuidado com o povo. A Israel foram dadas as promessas, foi dado o sistema sacrificial, foram dados os profetas, tudo para o bem de Israel, tudo para o bem deles.
E é interessante porque todo o capítulo 23 até o verso 36, há uma maldição concentrada nos escribas e fariseus. Mas quando você chega ao capítulo 23, verso 37, veja que esse grupo ele se alarga. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém. O ponto mais não são os fariseus, agora ele está falando da cidade. Que cidade é essa? Jerusalém é a cidade de Davi. Ali os reis de Israel governavam. Ela é chamada lugar de paz. Reine paz em Israel. Nós cantamos isso, nós oramos por Jerusalém. É o desejo do crente, a nova Jerusalém. Não existe uma cidade em toda a Bíblia que seja comparada a Jerusalém. Mas você percebe que agora, quando Jesus Cristo está falando a respeito de Jerusalém, o tom de voz que está aqui, impresso nessas palavras repetidas, não é um tom de voz de alegria. Aqui uma espécie de gênero literário, ou pelo menos um uso pequeno desse gênero, que é chamado lamento. Como nós temos, por exemplo, Lamentações de Jeremias. É um gênero literário da Bíblia. E Jesus está se utilizando desse gênero para tratar com Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Por que Jesus está lamentando? Tanto bem que eu te fiz, Jerusalém. Os sacrifícios eram aqui. O cordeiro era imolado em Jerusalém. Vocês se lembram da voz do cântico dos salmos que diz, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Onde era a casa do Senhor? Em Jerusalém. O salmista diz, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, eu ainda o verei. Ele estava ali cantando, esperando ter novamente acesso a Jerusalém, a terra onde o povo se encontrava com Deus. Pois bem, essa terra e esse povo, que receberam benefícios por toda a história, se esqueceram do Senhor. Se voltou contra o Senhor. Interessante, você poderia pensar que Jesus ele deveria vir aqui com uma voz dura. Você deveria esperar aqui simplesmente a sentença contra Jerusalém. Mas não deve ser lido assim o texto. Você não pode ler o texto, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Até quando o povo de Deus está pagando o bem com o mal, Jesus Cristo apresenta a doçura e a graça do nosso Redentor. Você imagina que paciência o nosso Senhor tem? Você imagina ele dizendo, Marta, Marta. Você imagina aquela cena, ele está dizendo ali, você não entendeu, Marta? Maria compreendeu o que é de melhor, ficar aos meus pés. Quando ele vai falar com Marta, ele diz, Marta, Marta. Uma voz doce, uma voz suave, a voz de quem está falando com uma filha, não com inimiga. Porque Jerusalém não é inimiga de Cristo. Se posicionou contra, rejeitou, mas Cristo nunca rejeitará o seu povo. Irmãos, quem dera nós aprendêssemos isso com Cristo. Alguém nos faz mal, alguém nos provoca, alguém nos rejeita, e quando eu vou reagir, ao invés de ser com grosseria, ao invés de ser com palavra dura,
então eu me lembro de Cristo. Jerusalém, Jerusalém. Ora, nós não estamos aqui defendendo uma espécie de mantra que você vai repetir e vai entrar no estado zen, como algumas religiões esotéricas entram, e quando você é provocado, você está naquele estado de espírito que nada lhe tira do sério. Isso não é cristianismo, isso é paganismo. Mas nós devemos nos lembrar que a longanimidade, que a paciência, que o autocontrole, que é chamado na Escritura domínio próprio, é uma marca de quem tem o Espírito Santo do Senhor. Então Jesus Cristo diz: Jerusalém, Jerusalém. Como ele trata Jerusalém? Veja, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Interessante isso. Veja, ele disse que iria enviar esses homens. Verso 34 do mesmo capítulo. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E ele já diz o que vai ser feito com esses homens. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Parece até uma contradição aqui, porque veja só, Jesus está dizendo: eu vos envio profetas, e ao mesmo tempo ele diz: vocês vão matá-los. Quem vocês não conseguir matar, vocês vão perseguir de cidade em cidade. E nós vimos na última pregação nesse texto, no texto anterior, o verso 37 a 39, que isso exatamente aconteceu em seguida. Muitos profetas foram mortos. João Batista já havia sido morto. Tiago foi morto e perseguido de cidade a cidade. Paulo, o apóstolo, foi perseguido de cidade em cidade. Ou seja, se cumpriu essa profecia ainda no primeiro século. E aí é uma dica de que o que está sendo dito aqui tem muito mais a ver com o primeiro século em termos de contexto imediato do que com os séculos seguintes. Isso vai fazer mais sentido no capítulo 24, mas guarde essa informação. Que prazer tem o Senhor em enviar profeta para ser morto? Ora, nós não deveríamos usar esse tipo de expressão, prazer para matar, porque não é assim que Jesus se apresenta. Ele não tem prazer na morte dos santos, mas os santos são glorificados com Cristo quando morrem pelo Evangelho. Na abertura desse Evangelho, nas bem-aventuranças, é dito: bem-aventurado aquele que é perseguido por conta da justiça. Então, eu envio profetas, escribas, sábios, para que vocês matem. Mas meu prazer não está na morte deles, mas porque eles morreram para o benefício do Evangelho. É um privilégio quando você é perseguido por conta da justiça. Deveria ser uma grande alegria. E veja, não aquela perseguição que nós dizemos hoje. Nós temos um problema de relacionamento com um colega de trabalho, aí, via de regra, você diz: está vendo aqui, isso é perseguição contra o Evangelho. Não, a perseguição quando você apresenta a verdade, quando você está pregando a verdade, e as pessoas, mesmo assim, elas confrontam a verdade, e elas começam a odiar quem prega a verdade. Então, ele está falando justamente isso: eu envio os profetas, vocês matam, mas eu não tenho prazer na morte deles. Por outro lado, é um grande benefício para eles morrerem por minha causa. Ao mesmo tempo, para vocês, é motivo de maior sentença. Eu estou ajuntando
sentença sobre sentença sobre a cabeça desse povo. Então, no mesmo versículo 37, ele diz assim: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. É interessante a maneira que Jesus está tratando aqui o problema, né? Ele diz que por muito tempo ele quis trazer o bem, e trouxe o bem para Jerusalém. Qual era a intenção de Deus a respeito de Jerusalém? Cuidar, proteger. Como ele vai demonstrar essa intenção do coração de Deus? Ele compara o cuidado de Deus com o cuidado de uma galinha. É interessante isso, né? O cuidado não é da parte do macho, mas é da fêmea. Isso é interessante. Só existem 2 vezes na Escritura, em toda a Escritura, até, salvo melhor juízo, eu não conheço outro texto, em que Deus é apresentado não como homem, mas na figura feminina. Um texto é Isaías 47, verso 13 a 17. Eu preguei, inclusive, esse texto na última sexta-feira, na conferência no Recife. Esse texto e Mateus 23, pelo que me consta, são os únicos 2 textos que tratam Deus como uma mãe. E por que será que em circunstâncias específicas o Senhor prefere não se retratar como um pai, como é comum, como é ordinário, mas ele prefere se apresentar como uma mãe? Veja qual é a imagem que está sendo tratada aqui. Eu queria ajuntar os pintinhos, Jerusalém como se fossem pintinhos. Ganha muito mais força essa imagem quando eu estou falando de uma mãe. Não tenha dúvida que o papel da mãe está muito mais bem retratado aqui do que o papel de um pai. O papel do pai é provedor. O papel do pai é de governo. É o papel de quem orienta a casa, como a casa funciona. Então, por exemplo, quando Deus está falando sobre governo, Ele diz: eu sou o filho do homem. Quando Ele está tratando de proteção, contra os inimigos, Ele diz: eu sou o Senhor dos exércitos. Homem. Mas quando é o carinho, quando é o afago, aí não é o pai, aí é a mãe. O vínculo que uma mãe tem com o seu filho é impressionante. Eu dizia isso lá na conferência e isso tem realmente mexido muito comigo. Veja como é diferente a ligação que o pai tem com o seu filho e a mãe tem com o seu filho. Todo dia, antes de dormir, eu tento, toda noite, Ellen sabe bem isso, ficar ali tentando perceber algum movimento da minha filha no ventre de Ellen. E ali é um momento por dia que a gente tenta isso. Tentar ver se ela se mexe para você acompanhar alguma coisa. Esse é um privilégio que o pai tem uma vez no dia, se ela achar por bem de se mexer naquela hora. O pai trabalha, o pai está desempenhando seus trabalhos, suas funções. Mas enquanto isso, a criança está tão vinculada à mãe, que a mãe o dia inteiro, para onde ela vai, ela carrega o filho. Você entende essa ligação? É uma ligação que pai nenhum vai ter. Ela carrega no ventre o filho. E não só isso. Quando minha filha precisa comer agora,
Poderíamos botar nesses termos. Ela não pede a mim, lógico que ela não pede ainda, mas para que você entenda, mas ela pede a mãe. Ela está tão ligada à mãe. O que uma come, a outra come também. Isso, quando for dada à luz, isso vai continuar. Porque ainda que todas as reengenharias da família se concretizem como muitos querem, nunca um homem vai engravidar e nunca ele vai amamentar. Os filhos vão continuar precisando das mães. E os primeiros dias, os primeiros meses, eles vão sempre estar ligados à mãe. Isso não é desmerecer o papel do pai. Deus conhece tanto o papel do pai que, na maioria das vezes, ele se apresenta como pai. Mas ele está aqui evidenciando um papel particular e exclusivo da maternidade. Para nossa inveja, inclusive, homens. Eles estão ligados um ao outro. Agora imagine você, o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Como uma mãe, eu quis cuidar de Jerusalém. Eu quis proteger. Eu quis livrar do mal. Eu quis amamentar. Eu quis nutrir com a palavra. Eu mandei profeta. Mas vocês não me quiseram. E veja que isso fica muito claro, o querer de um, o querer do outro. Olhe para a sua Bíblia, verso 37. Quantas vezes quis eu? Ele quis. Isso aqui é o Evangelho sendo pregado de bom grado. Aí você fica pensando já na doutrina da soberania, como é que Deus quis, Ele não quis. O ponto aqui não é soberania. Quando o Evangelho é pregado, ninguém prega para que as pessoas, você não ora aqui, Senhor, quem dera que todos aqui se perdessem. Não, a nossa oração, Senhor, faz a tua igreja crescer, Senhor, salva essa noite. Mas nós sabemos que também muitos vão rejeitar. Mas não é papel do pregador, não é papel da igreja orar, né, principalmente pela rejeição, dando ênfase a essas coisas. Não, isso vai acontecer. Jesus está dizendo, quis eu. Ele estava mostrando aqui condescendência. Uma mãe que se inclina para ajudar o seu filho. Que papel as mulheres têm, irmãos? E que papel foi desenvolvido na história da teologia bíblica pelas mulheres? Poderíamos citar algumas aqui. Por exemplo, a primeira delas, Eva, quando ouve a promessa de um filho. E você lê Gênesis capítulo 4, verso 1. Como que um cântico ela diz, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Veja, a promessa é, vai nascer um filho. Então aquela mulher, amando o seu filho, ela diz, quem sabe não é esse? Eu adquiri um varão, o Senhor. Quem sabe se não é o Redentor? E ela vai criar os seus filhos no temor do Senhor. Lembre-se também, por exemplo, Zípora, nome estranho, mas uma história muito bonita. Mulher de Moisés. Moisés foi um homem sanguinário, nas palavras de Zípora, porque não deu sinal da aliança ao seu filho. E o Senhor se apresentou para matá-lo. Então, quando Zípora viu aquilo, ela olhou para o seu marido e disse, tu és homem sanguinário. E rapidamente cortou a carne do prepúcio, circuncidou o filho de Moisés, dando ali o sinal da aliança para que ele não fosse cortado do meio do povo. Que mulher, que mãe para cuidar do seu filho.
Lembre-se também, por exemplo, de Ana, a mulher que tinha um ventre estéril, mas que orava todo dia no templo, orava ao Senhor. Um dia o profeta veio orando e diz: Ana, aparta-te do vinho, estás embriagada uma hora dessa. Ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de coração. Qual era a angústia do coração dela? Não tinha um filho. Ela queria ter um filho para proteger. Quando Deus dá um filho a ela, e ela vai cumprir o voto, ela consagra o filho ao Senhor. Quem nasce ali? Samuel, um profeta que viria anunciar o Cordeiro de Deus. Dando um salto na história, nós chegamos no Novo Testamento. Lembre, por exemplo, de Maria. Maria ouviu o anjo falando que ela seria a mãe do Redentor. Se você ler o Evangelho, Maria canta alegremente. E ela compõe um belíssimo hino, agradecendo o Senhor por tão grande bênção. São muitas as mulheres que, como mães, elas demonstraram aspectos do cuidado, do zelo e do carinho que Deus tem com o seu povo. Mas é preciso dizer às mulheres: vocês não devem esperar ser mães como Eva, nem ser mães como Ana, Zípora ou Maria. Porque todas elas tinham como referencial de maternidade. Cristo, inclusive, é referencial para a mãe. E justamente nesse texto que nós estamos tratando aqui, Mateus 23. A doçura da fala de uma mãe: Jerusalém, Jerusalém, não impede que ele diga: declaro-vos, pois, desde agora, já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E ainda no verso 38, eis que vossa casa vos ficará deserta. A mãe que tem uma voz doce e a mãe que disciplina. Seu referencial de mãe não é a revista que você encontrou, que fala tão bem sobre maternidade. Não são os artigos científicos, por mais bem escritos que sejam. Nem Ana, nem Zípora, nem Maria, nem nenhuma mulher da Escritura. O seu referencial de maternidade é como Deus trata os seus filhos. Como Deus trata os seus filhos. Quando você aprende que Jesus uma hora fala com doçura e outra hora ele disciplina, então, mãe, você quebra aquilo que dizem a respeito das mães do nosso tempo. Veja se não é assim. Quando um filho ele está desesperado, ele vai ser disciplinado pelo pai, o que é que ele pensa? Vou correr para minha mãe. Porque ele acha que vai encontrar guarida na mãe. E a mãe vai proteger, a mãe vai cuidar. Esse não é o tipo de proteção bíblica que está sendo ensinado aqui. A boa mãe não é a mãe que protege o seu filho quando ele precisa ser disciplinado. Ela tem doçura no falar, mas ela tem firmeza no agir. A nossa sociedade, do jeito que está hoje, e você se revolta com o que vê, não é fruto de outra coisa do que péssimas mães que nós tivemos na última geração. Mães que, em primeiro lugar, abandonaram o Evangelho. Mães que, mesmo na igreja, se revoltaram contra a doutrina bíblica e começaram a ouvir psicologia da nossa época, pedagogia moderna,
E aí, quando essa geração cresceu, deu no que deu. Agora você imagina a próxima. Você imagina a próxima. Pais e mães têm a responsabilidade de cuidar daquilo que será a próxima geração. E filhos mal criados vão ser maus cidadãos e maus crentes daqui a pouco tempo. Entenda, eles são crentes hoje, mas eu digo membros de igreja, né, no sentido mais amplo da palavra. São membros hoje, mas são membros sob a tutela dos seus pais. Mais adiante vai ser aquele que vive dando problema. Não sabe como lidar com o trabalho, que não sabe como lidar com a família, que não sabe como lidar com a igreja, porque só ouviu da mãe a voz de doçura, mas esqueceu de ouvir da mãe a disciplina. Lembre-se disso. A responsabilidade da próxima geração está sobre as mãos dos pais e das mães da nossa época. Então Cristo diz, verso 38, verso 37 ainda, perdão. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Veja, aqui está demarcada a vontade do homem. A vontade de Deus é, eu queria. A vontade deles é, mas vocês não quiseram. Ora, mas a vontade do homem não pode ser transformada? Pode. Mas ali é outro ponto doutrinário. O que está sendo tratado aqui é, quem rejeita Cristo, rejeita porque quer. Não é obrigado a isso. Quem vai para o inferno, vai porque quer. Nunca foi obrigado a isso. Porque quando ouviu o Evangelho, ouviu de bom grado. Então aqui há o contraposto. A vontade da pregação da palavra e a vontade do homem. Eu não quero. Eu não quero. Não temos dúvidas, irmãos, e é bom que se diga isso, que o Senhor muda a vontade do homem. O Senhor muda a vontade do homem. Efésios 2 claramente diz isso. Os que estavam mortos em delitos e pecados, eles foram transformados, regenerados, para serem salvos pela graça. Mas como eu falei, o ponto aqui é, o homem que rejeita Cristo, rejeita porque quer. Então vem a sequência de sentenças, verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Que casa é essa? Em primeiro lugar, é bem verdade se diga aqui em termos históricos, a casa é Jerusalém como um todo, que teve, os judeus eles precisaram sair às pressas, eles foram dispersos pelo mundo. Então, tem esse sentido de casa aqui, casa específica. Mas eu entendo que a casa aqui, o sentido é muito mais amplo. Por quê? Desde o capítulo 22, Cristo está no templo. Ele ainda está aqui no templo. Ele está proferindo todas essas palavras, né, todas essas maldições dentro do templo. E ele está dizendo, a tua casa ficará deserta, Jerusalém. Que casa Jerusalém tanto se orgulhava? O templo. Agora veja a ligação que há com o início do capítulo 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, veja, ele estava no templo e disse, a vossa casa ficará deserta, certamente se referindo também ao templo. Ia se retirando quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, a palavra mais uma vez repetida. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas que conexão é essa
entre a casa que vai ficar deserta e logo em seguida, homens que chamam o Senhor Jesus Cristo, quando ele está saindo do templo e dizem: vejam esta construção. Nas palavras de Marcos, isso vai ganhar mais força ainda. Abra comigo, Marcos 13, o texto correlato é esse. Verso 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que pedras, que construções. A sentença é: o templo vai ficar deserto. Capítulo 24, verso 1. Jesus sai do templo. Então, um daqueles homens diz: olhe o templo. E aí vem as palavras sobre o final dos tempos. Que conexão esses textos têm? A sentença do Senhor é: eu estou saindo do templo. Jerusalém, Jerusalém, eu dei o templo, eu dei os profetas, eu dei os sacrifícios, vocês rejeitaram, agora eu vou sair do templo. Preste atenção nisso, Cristo está saindo do templo. Que sentido tem um templo sem Cristo? Que sentido haveria no sacrifício, nos profetas, no sistema sacrificial, no próprio templo sem Cristo? Ele saiu do templo. Então os homens dizem: vejam o templo, que pedras, que construções. Ele diz: eu vou derrubar o templo. Isso aqui por volta do ano 30. Por volta do ano 30. E ele diz: esta casa ficará deserta. Veja só, no ano 70, o templo foi derrubado pelo general Tito. Ou seja, entre o ano 30 e o ano 70 do primeiro século, o templo permaneceu de pé. Mas com uma condição, com um detalhe: Cristo já não estava mais lá. Quantas igrejas da nossa época são chamadas de igreja? Chamam até o lugar de culto de templo. Tem pastor. Falam de Cristo. Mas Cristo não está mais lá. A questão não é ter na porta da igreja Jesus Cristo é o Senhor. A questão é se Ele tem senhorio sobre aquela casa. A questão não é dizer: eu creio em Cristo. Que Cristo você crê? O Cristo conforme exposto na Escritura? Ou um Cristo fabricado? Se você rejeita o Cristo apresentado aqui nas Sagradas Letras, e se uma igreja inteira rejeita o Senhor Jesus Cristo, Ele já não está mais lá. Olhe, por exemplo, para os neopentecostais. Eles gritam o nome de Cristo. Eles pulam dizendo que é em nome de Cristo. Eles expelem demônios dizendo que é no nome de Cristo. Mas é tanta gritaria, é tanta loucura, que Cristo saiu de lá há muito tempo e eles nem perceberam. Há uma expressão no Antigo Testamento: quando a arca se perdeu,
foi dito, e acabou. Foi-se a glória de Israel. No Novo Testamento está acontecendo de novo. E acabou. Foi-se a glória do templo. Uma construção religiosa, uma liderança religiosa, um povo que se diz religioso, mas sem Cristo. Salvação pelas obras, pregação esvaziada, sacramento sem sentido, e um povo que vive como mundano. O que foi que aconteceu com essa igreja? Cristo não está mais lá. Que sentido tem num ajuntamento de homens, todo domingo, pela manhã e à noite, se Cristo não estiver no nosso meio? Ele diz, eis que a vossa casa vos ficará deserta. E aí as últimas palavras são, verso 39, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Desde agora já não me vereis. Interessante, os escribas e fariseus foram chamados muitas vezes de cegos. E ele está dizendo, desde agora e até quando eu venha, vocês vão continuar cegos. Mas quando eu voltar, vocês vão me ver. Filipenses capítulo 2, verso 10, diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez você, numa análise muito rápida aqui do texto, você diga, veja que haverá um dia que todo mundo vai dizer que Jesus é Senhor. Ele não está dizendo aqui que eles vão proferir essas palavras para salvação. Não. Haverá um dia onde todos vão dizer, Jesus Cristo é Senhor. Mas aí não é mais tempo. Acabou o tempo. Até lá, Jesus está dizendo, muitos que me rejeitam vão continuar cegos, mas no último dia eles me verão voltando pelas nuvens. Mas tem outro lado da história aqui. Até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém não vai ser completamente rejeitada. Lembre-se das palavras de Cristo. Não foram palavras de ódio. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém. Ele não se apresentou aqui como um juiz, mas como uma mãe. Vai ter um dia que os nossos irmãos, muitos irmãos nossos judeus, e isso vai ficar mais claro no capítulo 24. Um dia, muitos deles vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E nesse dia, a totalidade de Israel, lembre-se das palavras de Paulo, Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Efésios capítulo 3, judeus e gentios. Quando a totalidade do número dos gentios e dos judeus for alcançada, e quando os nossos irmãos judeus, pelos quais nós devemos orar todos os dias na nossa vida, para que Jerusalém não seja eternamente rejeitada,
eles vão dizer conosco: bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse bendito dia chegará. E a pergunta é: você vai estar entre os cegos? Ou você vai estar entre aqueles que dizem: bendito o que vem em nome do Senhor? Haverão gentios que vão continuar rejeitando. Haverão muitos judeus que continuarão rejeitando. Mas o Israel de Deus vai ser salvo. Como é o nome da cidade que é prometida para o povo de Deus morar? Jerusalém, Jerusalém. A nova Jerusalém. É lá que nós vamos morar, se o Senhor assim permitir. Até lá, irmãos, como é que você pretende se defender desse mundo? Como é que você pretende viver num mundo maldoso como esse? Sozinho, à parte da igreja, sem membresia, sem estar arrolado, cuidado, pastoreado por presbíteros? É assim que você quer viver? Não rejeite os benefícios dessa bondosa mãe que é a igreja. A igreja é a mãe dos crentes. Na igreja nós somos gerados, na igreja nós somos amamentados, na igreja nós somos disciplinados, e a igreja nos ensina como andar com o Senhor. Que lugar é mais maravilhoso para se viver do que na igreja de Cristo? Que mãe é mais bondosa do que a noiva de Cristo? Um dia, determinado puritano foi consultado a respeito da ênfase que tanto os puritanos quanto a própria Escritura dá à reunião do culto, à reunião da igreja. Por que tanta ênfase nisso, na comunhão dos santos, no andar junto, no viver junto, em se reunir com o povo de Deus? Por que isso? Então ele disse: porque Deus ama a reunião com seus filhos. Ele ama ter todos eles ao redor da sua mesa e ouvindo os seus ensinamentos. Deus ama isso aqui, irmãos. Deus ama ver você sentado aqui. É a alegria de um pastor ver quando vocês chegam aqui, cada um se senta, inclusive, num lugar muito específico. Falta um, a gente já fica preocupado, o que é que aconteceu com aquele irmão? Porque é um vínculo. Porque não veio, está viajando, está doente, foi que houve. Ora, se um pastor que é ovelha também ama ver o povo assentado, ouvindo os ensinamentos do Senhor, Cristo ama muito mais estar com vocês. Não desprezem a igreja. Não desprezem aquele que diz Jerusalém, Jerusalém. Ele ama vocês e Ele cuida como uma galinha esconde os seus pintinhos embaixo das suas asas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor preserve a sua bendita igreja. Amém.